Pessoal, vamos ver um pouco do poderoso Ajax, tá? Lembrando para vocês que o Ajax, ele não é nem uma linguagem, nem uma biblioteca, tá? Ele é um conceito que a gente utiliza aí para realizar requisições assíncronas do navegador para o nosso servidor e manter aí as coisas dinâmicas, tá? Sem precisar carregar a página, né? Vamos seguir aqui com vários exemplos que eu quero trazer para vocês. O primeiro exemplo prático vai ser XML HTTP Response Request, né, na verdade. A gente vai fazer uma requisição de uma API e vai listar os dados aqui na nossa div. Olha só como vai ficar aqui bacana. Vamos lá que eu vou explicar passo a passo. Bom, pessoal, o que acontece? Vamos lá. No meu HTML eu tenho dois botões, né? Um botão e uma div, na verdade. Esse meu botão, que eu tenho aqui um identificador lá de data, eu vou utilizar para carregar os dados da minha API, tá? E aqui eu tenho uma div com identificador output, onde eu quero listar o conteúdo da minha API que eu busquei lá, certo? Vamos lá entender um pouco, ó. Aqui, então, primeiramente, eu quero fazer um evento de clique para depois fazer tudo o que eu preciso. Então, eu chamo aqui documents, vamos fazer a manipulação de DOM, né? Eu vou chamar aqui documents, get element ID e vou pegar esse identificador, tá? E colocar aqui. Quando eu fizer uma ação de clicar aqui, né? Um evento de clique, eu vou chamar aqui a função e dentro dela eu vou fazer tudo isso. Vamos por partes, ó. Eu tenho aqui um XRL, que é o meu novo documento, XML HTTP Request, onde eu vou fazer aqui minha requisição, que eu vou fazer uma leitura, tá? Uma mudança aqui, uma leitura, chama uma função, que essa leitura desse meu arquivo, ó, eu tenho aqui XHR, é esse minha requisição aqui que eu faço um open, tá? Eu peguei aqui essa API de teste da internet. A gente pode dar um Google, pessoal, e vocês vão pesquisar aqui por fake API, dump API, alguma coisa assim. Eu tenho aqui algumas alternativas que eu estava pesquisando. A gente vai utilizar, por exemplo, essa daqui, ó, tá? É uma APIzinha, tem aqui um arquivinho JSON response, ó, que ele retorna aqui esse dado, né, esse objeto. Ele só retorna isso, um objeto pra gente. É como se estivesse fazendo uma requisição do servidor e mostrando na nossa aplicação. Beleza? Então, eu faço aqui a leitura, né, dessa minha API. Aí, o que eu faço, pessoal? Se o estado aqui que eu declarei XHR aqui do meu documento, o estado dele for 4 e ele for com o status 200, né, que é ok, se tudo for ok, se a leitura tiver tudo certo, sem nenhum erro, faça para mim, né, pega aqui o response dele, o conteúdo, trata como JSON, né, esse conteúdo, pega ele aqui, eu crio uma variável data e eu printo esse conteúdo, tá? Então, ó, vamos printar primeiro, ó, vamos printar para ver o que acontece. Eu vou clicar aqui em carregar dados, ó. Ele printou para mim aqui o conteúdo que tá aqui no servidor, certo? Que é isso aqui, ó, iPhone 9. Aí ele printou aqui para mim, ó, iPhone 9, certo? Ó aqui o nome do title, iPhone 9, beleza? Então, agora a gente vai pegar esse conteúdo e passar para minha div, para mostrar a saída, porque o usuário ele não vai acessar o console log e ver os dados. A gente tem que mostrar isso na tela lá, no HTML, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse novo valor, depois eu explico. A gente vai passar aqui, por exemplo, data. Data, ele vai vir em forma de objeto. Se a gente clicar aqui, ele retorna um objeto, certo? A gente já viu essa aula de objetos, então eu vou pegar aqui, por exemplo, title. Title, eu venho aqui e coloco ponto e chamo esse meu item do objeto, né? Essa é a minha chave do objeto. Aí eu printo aqui iPhone 9. O que mais que eu posso... O que mais que a gente pode fazer? Ó, eu posso colocar aqui, por exemplo, uma descrição. Uma descrição, a gente pode criar aqui, por exemplo, uma variável, né, que a gente vai atribuir um novo valor, né? Então, eu vou passar aqui novo
e vou colocar data.title, certo? Mas eu vou dar um espaço aqui, ó. E depois eu vou colocar aqui data.description, né? Description era assim? É assim que tava, não lembro. Acho que não, acho que tá com outro nome. É description, tá? É, tá certo. Aí eu passo aqui novo, pessoal, e atribuo aqui na saída do meu input, onde, quando a gente vier aqui clicar no botão, ele aparece aqui iPhone 9 e a descrição. Eu fiz essa manipulação, pessoal, eu fui lá buscar, eu fiz uma requisição lá para o meu servidor, ele me retornou os dados que eu quero e eu imprimi aqui para o usuário ler, né? Eu imprimi aqui no HTML para o usuário final ver o conteúdo. Tudo isso sem precisar atualizar a página para ter o objeto aqui na frente. Foi bem dinâmico e bem legal. Vamos fazer agora uns testes trabalhando com JSON, tá? Vamos trabalhar agora com JSON, tá? Fazendo requisições aí com Ajax e retornando arquivos JSON, certo? Olha, com Ajax é bem mais simples, ó. Eu tenho aqui um código, esse aqui é com JavaScript, tá? Vamos fazer com Ajax. Vou chamar aqui um botão e uma div, tá? O que acontece? Aqui, pessoal, para fazer o evento de clique, a gente faz aquele mesmo esquema. Eu chamo aqui o identificador do meu botão, faço um evento de clique, tá? E depois eu faço as minhas chamadas, né? No Ajax a gente costuma trabalhar aí com fit, tá? Eu faço a minha chamada para minha API. Vamos utilizar essa API aqui é de exemplo, né? Ela não funciona. Vamos chamar aqui a nossa API de teste que a gente está utilizando. Eu nem sei que site é esse. Eu pesquisei aí fake API, pessoal. Então surgiu um monte. Eu acabei pegando o primeiro. Mas enfim, é só de teste mesmo. Que a gente ainda não tem um servidor, então né, a gente improvisa. Bom, eu faço aqui a minha chamada para minha API, tá? Depois eu pego aqui e faço um response.json. Eu faço aqui um retorno dos meus dados em JSON, né? E depois eu pego o data e eu coloco aqui na minha saída, né? Eu faço uma saída onde? Para minha div, né? Eu manipulo aqui o meu DOM para imprimir o conteúdo da minha saída aqui. Se eu pegar esse data e dar um console, pessoal, aqui dentro, ó, console.log, aqui, deixa eu tirar essa mensagem porque não tem uma chave com essa mensagem, né? Então, se eu clicar aqui, ele imprime objeto e ele imprimiu meu conteúdo, certo? Agora, se a gente colocar aqui, por exemplo, .title e fazer aqui o carregamento, ele vai colocar iPhone 9, tá? E isso a gente pode fazer agora a manipulação que quiser, pessoal. Ó, novo, data.title, a gente coloca aqui um espaço, por exemplo, e coloca aqui a descrição, né? Data.description, certo? E eu imprimo aqui esse meu novo título, por exemplo. E eu carrego meu objeto, tá? Bem tranquilo. Se tudo isso der errado, pessoal, a gente não tem aquela condição que a gente tinha lá no exemplo anterior, né? Aqui não, aqui, como a gente tá fazendo um fit, se tudo der errado, que é esse catch aqui, ele vai exibir o erro pra gente, tá? Ele vai exibir o erro lá no console. Por exemplo, eu vou simular um erro aqui com vocês. Eu vou pegar essa rota que não funciona, tá? Se a gente colocar aqui, ela não funciona, não tem chamada para servidor nenhuma aqui. E se eu voltar aqui no meu HTML e clicar aqui para carregar, ele vai tentar 5 vezes e depois vai dar timeout, tá? Só esperar um pouquinho que ele já vai... Pessoal, ele aparecer aqui os erros de timeout porque ele não conseguiu ter uma comunicação ali com o servidor, tá? Por isso que apareceu isso aqui. Então, nesse caso, a gente consegue tratar o erro, né? Olha lá, aqui, erro, carregar o JSON e tudo mais. A gente consegue tratar e ir direto no ponto do erro, né? Que é aqui. Aí a gente testa a rota, né? Acessa ela, faz os outros testes e tudo mais. Vamos trabalhar um pouco agora com promessas e callbacks, tá? Bom, vamos ver como que funciona. Eu tenho aqui um exemplo para vocês.
Então, pessoal, vamos aqui embaixo para o exemplo mais completinho, né? Eu vou copiar esse código e eu vou colocar aqui, ó, para ver o que acontece. Eu acho que ele é bem grandão, né? Bom, pessoal, é o seguinte, ó, vamos lá. Eu tenho aqui uma função que retorna uma promessa, que é esse fitDate. Aí, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho um retorno, né? Que é essa promessa. Aí eu faço aqui eu emulo, né, uma operação assíncrona, como eu expliquei para vocês. Pode ser uma solicitação em Ajax, por exemplo, que a gente faz. A gente faz ali uma requisição para o servidor, tudo mais. Enfim, ele tem esse set timeout. E aqui, pessoal, eu indico se a operação ela for bem sucedida ou não. Tá? Eu tenho uma variável chamada success e eu passo true. Se o meu success for true, eu retorno aqui, ó, como eu retorno, passo um valor para minha variável data e eu retorno que os dados foi recuperado com sucesso. Então eu tenho aqui esse resolve, tá? Que mostra aí os meus dados recuperados, né? Que passa meus dados que foram recuperados. E se falhar, pessoal, se falhar, o que acontece? Ele chama aqui esse meu reject, né? Que aparece a mensagem erro ao recuperar algum dado, tá? Bom, e esse número 1000 aqui, pessoal, como a gente entrou aqui com um set timeout, ele vai simular aqui a operação de 1 segundo para ser concluída, tá? Então, por isso que eu fecho aqui nesse contador. Aqui eu tenho uma função fitData que retorna uma promessa. Esse den, pessoal, esse den aqui, ele é utilizado para manipular aí o resultado bem sucedido da promessa. Por exemplo, ele vai imprimir aí os dados recuperados, que é esse meu result, tá? Esse meu result, ele vai exibir os dados. Esse cat, pessoal, ele trata o erro, tá? Ele não conseguiu fazer a conexão lá com o meu servidor. O que vai acontecer? Ele vai retornar o erro aqui. Ele fez a conexão. Ele retorna aqui esse result com os dados, tá? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui pra gente fazer, ó. Eu acho que eu coloquei aqui, ó. Eu tenho um exemplo aqui com a Ajax. Aqui foi mais a teoria. Mas é o mesmo exemplo que a gente fez aqui em cima, pessoal, desse documents, tá? A gente utilizou o fit, o then, o response, o data. E aqui eu só reforço, tá? Eu só explico aí. Depois, agora vem um exemplo básico aí com Ajax, né? Vamos fazer aqui uma requisição utilizando jQuery, pessoal. Então, vamos lá. O primeiro passo, eu vou ter aqui uma div e um botão, né? Como sempre, trabalhando aí com... Beleza? E aí eu vou copiar esse scriptzinho aqui, pessoal, que eu já vou explicar para vocês com Ajax como é que é, o que acontece e tudo mais, tá? Bom, pessoal, aqui, vamos lá. Eu tô aqui eu chamo aqui o meu contexto, né, que é o jQuery, quando eu uso $, assim, porque eu tô usando jQuery. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, tá, pessoal? Só que a gente representa aí como $, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês darem uma olhada, ó. Aí, eu faço esse document.read, porque eu tô aguardando o documento HTML ser carregado, tá? Então eu faço esse aguarde e dentro dele eu começo o meu código. Eu vou iniciar aqui, ó, uma ação, né, um evento de clique aonde? No meu botão, porque tem o identificador data, tá? O load data. Então eu faço um evento de clique aqui. Quando eu clicar, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele faça uma requisição, tá? Em Ajax, utilizando jQuery. Então, eu chamo o meu jQuery.ajax e inicio aqui a minha estrutura aqui de requisição. Eu vou utilizar aqui o método get. Então, o que eu tenho que ter aqui, pessoal? Eu tenho que ter a minha rota, eu tenho que ter o tipo de requisição, se é get, se é post, se é pull, se é delete. E eu tenho aqui o tipo de dado que eu vou esperar da minha resposta. Nesse caso aqui vai ser um JSON, tá? É bem comum trabalhar aí com JSONs, tá? E aí eu tenho uma função, caso eu tenha sucesso na requisição. O que eu tenho que fazer? Nesse caso aqui, eu coloquei para ele atualizar o meu conteúdo da div, onde eu tenho aqui o output. Então, eu tenho aqui, ó, se for um sucesso a minha requisição, atualiza esse conteúdo para mim com os dados que se requisitou, né? Então, eu tenho esse sucesso.
Agora, esse caso de erro, o que que eu faço? Eu tenho uma função que eu chamo esse tipo de erro e eu trato eles aqui, tá? Mostro uma mensagem para o usuário, faço qualquer coisa e eu faço a tratativa de erros aqui. Para a gente testar, como é que a gente faz? Eu vou pegar a nossa API de teste, que é essa daqui, ó. Vamos fazer uns testezinhos aqui e vou colocar na minha rota. Então, quando eu vier aqui no meu navegador e clicar nos dados, ó, ele vai carregar, vai fazer uma requisição lá para o nosso servidor. E pessoal, aqui o erro, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que ele até apareceu, não? Não apareceu nada. Eu tô passando aqui data message, só que na minha API, deixa eu até printar aqui para vocês, ó. Acho que assim a gente já consegue ter uma resposta. Bota um console data, tá? Se a gente voltar aqui, ó, atualizar e clicar, eu tenho aqui os meus dados. Aí a gente pega aqui title, né? E passa aqui data.title para resgatar o valor do título desse meu objeto. Aí sim ele imprime aqui iPhone 9, tá? Eu vi que ele tem aqui, pessoal, ele tem imagens, né? Por exemplo, 5 imagens. A gente poderia, né, fazer um esquema de imprimir essas 5 imagens, montar alguma coisa aqui, né? Vamos ver o que eu consigo fazer. Bom, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu vou imprimir aqui o título, a gente vai fazer uma manipulação, ó. Eu vou copiar aqui, acho que eu vou ter que fazer, né? Eu vou digitar aqui, pessoal, e já volto. Voltei, pessoal, aqui, ó. É o seguinte, eu tenho aqui o data, onde eu tenho aquele nosso objeto, e eu pego aqui o nosso output, que é essa nossa div, tá? Nossa div aqui. E o que eu faço? O que eu quero fazer, na verdade? Quando eu clicar no botão e eu tiver aqui uma resposta ok, eu quero pegar esse minha div, .html, porque agora eu vou tratar aqui com as minhas tags HTMLs. Eu vou colocar um H2 data.title, ou seja, ele vai adicionar ali um H2 data.title, beleza? E depois eu quero adicionar uma descrição, então eu vou fazer um append, tá? Um append aqui, ó, para adicionar um parágrafo com a descrição, certo? A gente já trabalhou aí com manipulação aí de string, né? A gente coloca uma string, coloca o objeto, mais o objeto. Aqui é a mesma coisa, tá? Certo? Agora, a parte das imagens aqui também, a gente trabalhou com interação, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um for, eu vou pegar todas as imagens que eu tenho dentro desse meu objeto. Porque dentro desse meu objeto eu tenho uma lista com essas imagens, né? Então, eu fiz um for, eu inicio aqui em 0, eu pego i, quando o i ele for menor que a quantidade de imagens que eu tenho no meu objeto, faça aqui as repetições, né? Vai incrementando. Nessa repetição, o que eu quero que ele faça a mais? Eu quero que ele faça um append, pessoal. Um append da minha tag image. Aí para conseguir ler a imagem, né, eu preciso utilizar aqui o meu atributo src, né, para pegar o link da imagem. Olha que legal, eu vou pegar o link de cada imagem e colocar aqui nessa tag, né, e vou fazer a leitura, certo? Aqui eu coloquei um alt para mostrar para vocês que cada produto image ele vai ter aqui o teu identificador, tá? Vamos testar isso aqui para ver o que acontece, tá? Eu acho que da imagem aqui vai dar uma bugadinha. Eu acho que da imagem aqui vai dar erro, não sei, vamos ver. Eu vou clicar aqui nos dados, ó. Ah, ele apareceu. Eu tenho aqui, ó, images, eu tenho uma lista, né? Então eu peguei cada imagem aqui e eu fui adicionando, ó. Olha que legal. É lógico que eu não fiz tratamento, nada, mas a gente consegue ver o título em H2, ó. Eu tenho o título em H2. Eu fiz um append dentro dessa div do P, né, do parágrafo. Aí eu fiz aqui um for para ir adicionando imagem 1, imagem 2, imagem 3, sei lá, imagem 4, 5. A gente pode, pessoal, fazer o seguinte, ó. Nessa minha tag imagem, eu adiciono aqui um alt, certo?
Vamos adicionar aqui, ó, um style, style de 100px. Acho que assim já vai resolver, tá? Vamos atualizar aqui, ó, os dados. E ele trouxe pra gente, ó, as imagens, né? Eu tenho aqui um style de 100px para ficar pequenininha, né? Então, eu tenho aqui, ó, título, né? Tem aqui meu título, descrição, as imagens. E eu posso fazer o tratamento, pessoal, com todos os dados que eu tenho aqui, tá? Eu vou adicionar aqui o category. Category a gente pode adicionar aqui, ó. Faz um append, na verdade. Eu ponto append, aí a gente adiciona, ó, parágrafo, a gente só altera aqui, ó. Data, faz um append. Olha que bacana. Eu dou aqui um carregar dados, eu carrego título, descrição, a minha categoria e as imagens. Muito, muito bacana, né, pessoal, esse tipo de manipulação. Eu faço isso sem precisar atualizar a página. Faço a requisição ali, ó. Faço a requisição de novo, né? Bom, pessoal, vamos para o próximo passo. Vamos ver aqui os exemplos. Aqui é o get, né, pessoal? Aí a gente consegue fazer um post também, né? O post, pessoal, a gente envia os dados, né? E vê a saída desses dados, né? Eu acho que não vai ter nenhuma API pra gente testar isso aí. Mas, enfim. É a mesma coisa, pessoal. Vamos supor aqui, ó. Eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês, que é esse aqui mesmo. Eu tenho um botão, eu passo aqui um identificador desse botão, certo? Para fazer aqui o evento de clique para enviar os dados. E aqui é a resposta dos meus dados que enviei. Então, aqui eu faço a leitura, eu tenho aqui o meu botão. Quando eu clicar, eu tenho esses dados aqui, ó, esse pequeno objeto. Inclusive, eu poderia, pessoal, simplesmente ser isso aqui, ó, copy object. Eu poderia fazer isso aqui, ó, tá? Poderia ter este objeto, esse post aqui, por exemplo, esse objeto. Aí, eu posso enviar para o nosso servidor fazer a ação de post. Eu inicio aqui o Ajax, eu passo a URL para fazer a postagem, tá? Eu mudo aqui o tipo para post, meu content type, eu tenho que ter aqui application/json, né? E eu pego esse meu dado que tá aqui, ó, que eu peguei do HTML, né? A gente tratou, fez alguma coisa, e eu passo ele para JSON, tá? Então eu coloco aqui ele, passo para o formato JSON, para que eles possam ser convertidos aí para eles serem enviados, e depois eu envio para essa rota, né? Aí eu tenho aqui a minha resposta de sucesso e a minha resposta de erro. Se for sucesso, eu pego meus dados, meu HTML, e coloco aqui imprimo aqui na minha saída, né? Alguma coisa, pode ser. Ó, pode ser os meus dados mesmo que eu enviei, ou melhor, pode ser uma mensagem que você passa para o usuário, tá? Uma mensagem que você declara aqui, ó. Por exemplo, let message e coloca aqui dados enviados com sucesso, tá? Sucesso. E eu dou essa resposta aqui para o usuário. Como ele não consegue ver o back-end, ele só consegue ver as interações que a gente programa, então a gente manda uma mensagem aqui para o usuário. Se tudo der errado, a gente trata com alguma coisa aqui também, tá? Lembrando que o método post aqui pro Ajax, né, que a gente tá fazendo aqui, ele precisa ter aí ele precisa ter a parte também de token, né? Que a gente envia aí o token bonitinho. Se for formulário, tá, pessoal? Se for formulário, como aqui a gente tá criando um objeto fixo, então você pode testar que ele vai funcionar, certo? Bom, pessoal, é muita coisa, tá? É muita coisa mesmo. Eu acredito assim, só praticando, vendo exemplo, pesquisando, né? Pega aqui os exemplos que eu tô passando para vocês. Ah, eu não tenho API. Gente, usa API pública, usa API que você pesquisa aí no site para testes, tá? Usa API da Marvel, da DC, usa qualquer API para você brincar. É muito legal você que gosta aí de pesquisar, tá testando, você fazer aí um front com API de dados da Marvel, é bem bacana, printa aí os quadrinhos, as coisas, tá?
Nos próximos vídeos a gente vai praticar um pouco com o projeto, onde eu vou entrar com dicas aí para vocês. A gente vai ver bastante coisa, certo?